Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. O programa de hoje será dedicado a mais uma parábola do Evangelho e a parábola de hoje nós vamos estudar a parábola do mal rico. Para estudar essa parábola, estamos contando com a presença aqui hoje dos amigos Miriam Tavares, o Carlos Eduardo, Luiz Julião e o Saulo César. E vamos ter esses momentos aqui onde nós podemos tratar desse assunto. Para iniciar o trabalho, nós vamos pedir ao Julião que faça para nós, então, a leitura da parábola, para que nós possamos, então, fazer as nossas reflexões em seguida. É a parábola do mal rico, que consta aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a parábola é a seguinte: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhas dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e, exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Esta parábola está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E como que Kardec organizou esse capítulo? Como que é a estrutura desse capítulo de acordo com a pedagogia de Kardec? Pois é, Allan Kardec estruturou este capítulo, primeiro denominando-o Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele, então, elaborou com os seguintes tópicos.
salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas e conclui então com as instruções dos Espíritos, trazendo então 4 mensagens: a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e, por fim, transmissão da riqueza. Ok. E vamos então começar então as nossas relações, porque essa passagem foi escrita há 2000 anos, né? Como é que era o contexto naquela época? Como é que eles se via? A princípio a gente vai ver que fala também de uma questão muito polêmica, a questão do Hades, né? Como é que a gente vê isso hoje? Naquela época, digo, naquela época. Acho interessante, né? Porque primeiro é uma parábola. Nós precisamos entendê-la dentro do contexto de uma parábola, uma forma parabólica de falar, de uma forma simbólica, né? E estão presentes aí elementos que são da cultura judaica, mas que foram traduzidos para o grego, porque os manuscritos estão em grego. E a palavra, que muitas vezes choca as pessoas que leem, é a palavra inferno, ressuscitar. A palavra que está por trás das nossas traduções de inferno é a palavra Hades, que é do grego o local que se destinam os mortos. Mas do Hades também eles voltam. Se a gente pegar, por exemplo, a República de Platão, que é um filósofo grego, no final tem uma narrativa do mito de Er, e lá Er relata que ele teve num lugar, foi para esse lugar onde os mortos iam, tinham 2 escadas, uma que subia, outra que descia, e depois de um ciclo eles retornavam àquele lugar e retornavam à experiência material. Então a cultura grega, ela difere um pouquinho da cultura hebraica no que diz respeito a essa sofisticação da morada dos mortos, né? E a gente sofisticou mais ainda, porque a gente pegou a palavra Hades, traduziu primeiro para um advérbio de lugar no latim, que é infernos, aquilo que está embaixo, e esse advérbio de lugar virou o nosso inferno, que a gente populou, né, com todas aquelas imagens míticas, simbólicas, né? Então, está se tratando aqui de um local em que se destinam as almas, mas nenhuma referência com aquilo que a maioria das pessoas pensa hoje que é o inferno, né? Bem, essa passagem ela nos traz assim, vários pontos que a doutrina espírita aborda, né? Ela fala aqui da lei de causa e efeito, né? Você tem alguma coisa aí, Miriam, a respeito dessa? Eu acho importante a gente ver esse vínculo primeiro que nos mostra com a lei, né? Que você faz alguma coisa e você recolhe em volta, né? Então, esse é o primeiro ponto que nos liga às leis morais, tá? E é engraçado de se observar que tanto o rico quanto Lázaro, ambos eram judeus. Ambos estavam regidos ali pela lei de Moisés e dos profetas, pelas disposições judaicas, né? Então, é uma parábola que não envolve nenhum outro povo. Então, está muito aferrado à lei. E tanto o rico quanto Lázaro, eles se socorrem aos seus patriarcas, né? Então, é engraçado ver isso, porque tanto o rico socorre a Abraão, enquanto que Lázaro está no seio dele. É uma passagem muito forte nesse sentido. É interessante quando o rico diz para Abraão, né, mande que Lázaro vá avisar, ou seja, isso denota também na forma de construção da parábola, porque Jesus não colocava nada sem o sentido, que havia uma certa crença da possibilidade dessa comunicação, de um retorno. Com toda certeza. Apesar de que Abraão diz para ele que não adianta, porque muitas vezes o fenômeno não adianta, a gente sabe isso pela doutrina espírita, ele não diz que essa possibilidade não existe, né? Ela está presente, ela está colocada. Mas fala aqui, você vai falar? Pode falar. É que tem, o Saulo falou aqui da região chamada infernal, né? Mas a parábola, na verdade, traz as 2 regiões. Traz a região do sofrimento e a região também da felicidade, da alegria, simbolizada pelo seio de Abraão, né? Onde se encontrava Lázaro, né? De modo que mostrando já para nós essa dicotomia de céu e inferno, né? Que seria o destino das criaturas, né? Ao deixar a terra. O céu simbolizando o ambiente de alegria, de felicidade,
assim, do mérito de fazer o bem, e o inferno como a consequência natural, como disse a nossa irmã Miriam, da lei de causa e efeito, para aqueles que não cumprem as leis divinas, que terão como consequência a colheita, né, das suas atitudes. E uma expressão que causa até estranheza nos dias de hoje é a chamada expressão seio de Abraão. O que quer dizer isso? Quem nos explica isso de uma forma muito acertada seria Haroldo Dutra Dias, nos comentários do Novo Testamento. Ele nos fala que esse seio de Abraão, o que é? Uma expressão idiomática para se referir a uns convidados de honra em um banquete que se reclinaria à mesa. Então a ideia seria aquele convidado, aquela pessoa especial, que está ali junto de Deus, junto dos patriarcas. Era uma coisa de muita honra, muita intimidade com os patriarcas. A veracidade desse significado pode ser constatada na passagem referente à última ceia. Então, quando ele é levado para o seio de Abraão, é como se ele pertencesse à família dos patriarcas. Era uma posição de muita honra, de muita alegria, de muita felicidade, que acometeu Lázaro, que teve sofrimento na terra e soube passar por eles de forma resignada. Simbolizando de alguma forma, né, a convivência nos mundos celestes. Com toda certeza. Cada um de acordo com as suas obras, não é verdade? Perfeitamente. Pois é, então aqui a gente vê perfeitamente que a lei de ação e reação. Né? Não é que porque eu fui rico que eu vou vir numa outra encarnação pobre. Vai depender do que eu fiz da minha riqueza, vai fazer uma avaliação. Se eu venho pobre ou venho rico de novo. Eu vou usar o bem da riqueza em prol de quem? Do meu próximo. E não fazer o contrário, como foi aqui a história desse rico que não usou bem a sua riqueza, nem em detrimento do seu semelhante. Pode falar. Não? É que essa parábola, dentro desse capítulo, também expressa de um modo muito forte a intensa luta do espírito entre os bens materiais e os bens espirituais. A nossa luta para nos desvencilhar da forte influência que os bens espirituais, os bens materiais exercem sobre o espírito humano, nessa fase ainda, vamos dizer assim, primária do caminhar do espírito para Deus. Ok. Vamos então continuar o nosso assunto, que está interessante, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e já nós retornaremos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, hoje com o tema A Parábola do Mal Rico, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Mas, trazendo para a nossa doutrina espírita, né, como que é tratada essa questão, onde essa região do sofrimento, em que Lázaro se encontrava? O Livro dos Espíritos, que é uma das obras da codificação, aliás, a primeira obra, aqui no capítulo 2º do livro 4º, que trata das penas e gozos futuros, tem aqui um item que fala do paraíso, do inferno, purgatório, paraíso perdido e pecado original. E na questão 1012, Allan Kardec, então, interpela os espíritos com a seguinte pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seu merecimento? A resposta: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. E Allan Kardec, então, faz uma segunda pergunta, que é a 1012A. E ele diz assim: de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Resposta dos espíritos: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos felizes
e infelizes? Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas, quando são perfeitos, podem reunir-se onde queiram. Mais algum comentário, doutora Eu só Beatriz? gostaria de contribuir com o que o Juliano nos trouxe, porque Emmanuel também nos traz isso de uma forma muito clara, complementando o nosso entendimento. Ele diz assim, não se ergueu Lázaro ao paraíso porque fosse pobre, nem desceu rico aos abismos da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. O primeiro elevou-se à glória de Abraão pela humildade com que se portou na aprovação recebida. Arrojou-se o segundo ao seio atormentado das trevas pela displicência com que usufruiu a posição e o dinheiro que o mundo lhe oferecia. E o Emmanuel tem uma frase muito bonita. O problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude, induzindo-nos a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere, para que o tempo amanhã não nos encontre categorizados à condição de réus em nós mesmos. Então, nós escolhemos onde estaremos. Isso é um raciocínio importante, porque Kardec coloca essa parábola no capítulo em que analisa a riqueza. E, às vezes, o pensamento religioso, ele tem uma conotação que despreza a riqueza, simplesmente afirmando assim, aquele que foi feliz na terra vai sofrer depois que desencarnar ou que morrer. E aquele que está sofrendo vai para o paraíso. Como se essas posições fossem passaporte para a gente entrar. E Emmanuel toca bastante nesse ponto que é o Kardec analisa, né? Não é aquilo, não é a circunstância, mas como eu aproveito essa circunstância, seja ela de bonança, seja ela de provação, de falta de alguma coisa. Então, acho que isso nos remete a uma reflexão assim, o que é que eu tenho na minha vida que me possibilita conquistar esse reino dos céus? Porque, às vezes, quando eu tenho a privação, essa privação pode ser a forma como eu vou conquistar a humildade, como eu vou conquistar a resignação, como eu vou conquistar a fé. E, às vezes, eu tenho muitas coisas materiais, mas eu fico na displicência e na indiferença. Então, a vida do espírito encarnado, ela está cheia de oportunidades. A gente só precisa aprender a ler quais são para a gente conquistar esse reino dos céus ou essa morada especial, igual o Julião estava se referindo. Né? Viu, Zé Luiz? A questão, então, a gente pode dizer que não é determinante apenas o fato de ser rico ou de ser pobre. Um rico pode fazer mais do que o pobre com a sua riqueza para o bem dos outros. De modo que não é o fato de ser rico. Muitos acham que o fato de ser rico seria já determinante para ele sofrer, não ser acolhido no reino celeste, e isso é um equívoco, como o Saulo acabou de dizer. Também nada importa que eu seja um pobre e vá garantir a minha entrada no reino celeste. Eu posso ser um pobre vaidoso, orgulhoso, revoltado, e isso equivale ao rico que seja também intransigente, insensível, vaidoso, orgulhoso, vale da mesma forma. De modo que, qualquer que seja a posição do homem na Terra, todas as posições são oportunidades importantíssimas para que nós possamos avançar na direção de Deus, fazendo a nossa transformação moral, compreendendo que nós, na essência, não somos corpos físicos transitórios, mas espíritos eternos, caminhando para Deus, cumprindo as suas leis. E olha como é bela essa passagem. Essa passagem nos diz, no fundo, que, espiritualmente falando, é absolutamente irrelevante você ter a riqueza material ou não. Por quê? Porque, no fundo, todos temos oportunidade. É a história da viúva no gasofilácio. Uns tinham muitas somas, contribuíam com muito, mas davam de uma forma pomposa. Ela que tinha pouco, dava o que era pouco dela e ela fazia mais do que os outros, conforme Jesus. Então, no fundo, nas nossas sucessivas encarnações, algumas serão de opulência, outras serão de privações, e nas duas nós teremos iguais oportunidades aos olhos de Deus. Elas possuem o mesmo valor. O mesmo valor. Né, Carlos? Então, essa é a grande realidade. Tanto a prova da pobreza quanto a
prova da riqueza, a prova da saúde e a prova da enfermidade são oportunidades riquíssimas para o espírito crescer. Porque em ambas nós temos a oportunidade de usar da fraternidade, da compaixão, da misericórdia e fazer semear, né, todos esses bens em nós. E da resignação, né? Da resignação. E a grande falha do rico da parábola foi a falha da indiferença, foi a Para falha com o outro. para com o outro que estava à sua porta. É. Né? Ele narra, inclusive, na parábola, o detalhe isso, né? Estava à sua porta. Ou seja, se nós temos recursos, isso é para que nós possamos estender o bem, estender a consolação, nós possamos auxiliar. Mas quando a gente se fecha dentro dos nossos próprios castelos, a gente pode até ficar muito bem durante um tempo. Que acho que isso é uma coisa bonita da parábola também, que o Espiritismo nos mostra. Às vezes a gente olha para as condições do mundo e diz assim, fulano está muito bem, fulano tem status, fulano... Mas como é que ele está utilizando isso internamente? Como é que ele o que ele está construindo? Porque vai chegar um momento em que a gente vai ter que abandonar todas essas coisas, inevitavelmente. E aí só vai valer aquilo que a gente tiver construindo portas adentro do coração. E tem um detalhe, é que os vícios, eles de um modo geral são invisíveis para nós. Nós só vemos os vícios pelos seus resultados, por aquilo que eles produzem. E aqui Jesus destaca, vamos dizer assim, a característica principal desse rico, que é a vaidade. Tanto que Jesus começa assim, havia um homem rico que vestia púrpura e linho. Então ele se trajava de modo impecável, né? E, vamos dizer assim, exaltando a aparência. E diz mais, e se trajava magnificamente, né? Todos os dias. E a vaidade, ela cega. Aí cai nisso que você disse, passamos a ser indiferentes, só enxergamos a nós mesmos. O vaidoso só enxerga ele. Ele é incapaz de enxergar o outro, principalmente na condição de Lázaro, né? Que era uma pessoa que vivia nas ruas, enferma, de modo que ele não tinha olhares, de modo algum, para uma pessoa nessas condições, cegado pela vaidade. E a riqueza do conhecimento, muitas vezes, é mal utilizada, né? Detém-se o conhecimento e não se compartilha com aqueles que também o necessitam. É interessante como Kardec estrutura, né, essa passagem. O Zé Luiz falou no começo sobre a didática de Kardec. Né? Kardec vai construindo, porque primeiro ele coloca um jovem rico, depois um homem que é avarento porque tenta manter a riqueza, depois em Zaqueu, alguém que faz a mudança, e depois a consequência espiritual das nossas posturas. Né? Quer dizer, nós temos assim, na forma como Kardec estrutura essas passagens, como ele organiza, uma reflexão de diversas situações, culminando com aquilo que é importante, né? A vida futura. E a colheita, né, Saulo? Que se terá ao final de todas essas experiências. Que é uma dificuldade, né? Porque nem sempre a gente pensa em agir na Terra para a conquista de algo no futuro. E Kardec nos ensina que tanto a pobreza quanto a riqueza são fases importantes que nós temos que passar para nós ficarmos aprendizados. Agora, o que vale é o uso que nós fazemos. O que seria do mundo se não tivesse as pessoas ricas que investem aí em pesquisas, tem empresas que dão trabalho para milhares de famílias, né? Tem pessoas que fazem realmente o uso da sua riqueza em prol do próximo, em prol do nosso semelhante. E recebem cêntuplo, né? Sabendo bem gerir isso, espiritualmente recebem muito mais. E as grandes riquezas requerem capacidade de administração para fazer com que elas frutifiquem e alcancem as outras pessoas. Daí a necessidade, inclusive, dessa diversidade de níveis econômicos para os espíritos, como também existem níveis intelectuais. Quem tem grande conhecimento tem que distribuir esse conhecimento. E precisa de preparo espiritual, né? Madureza espiritual, para exercer essas elevadas funções. Senão vão fazer sempre como esse rico aqui, achar que ele pode mesmo usufruir o mundo inteiro, né? Quando somos limitados na nossa capacidade do usufruto. E isso já indica que nós devemos repassar para os outros aquilo que vai além da nossa capacidade de usufruir. Bom, estamos encerrando mais um bloco. Isso. Vamos então guardar as nossas energias para o terceiro bloco e já voltamos.
Estamos de volta com o último bloco do nosso programa, hoje com o tema A Parábola do Mal Rico, do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. Estamos falando aqui então em relação às questões dessa parábola que nos traz a questão dos bens materiais, né? E aí, o que nós temos aí para acrescentar nesse último bloco? Temos um outro ponto a ser examinado nesta parábola, que é muito significativo. É de que a mensagem divina, ela não privilegia este ou aquele, ela é universal, ela é para todos, né? E esta mensagem de Deus, ela sempre foi enviada à Terra em todos os tempos, de acordo com o grau da evolução geral da humanidade. Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele faz alusão a esse aspecto aqui no item 116 dessa obra Pão Nosso, que ele trouxe como título Ouçam-nos. Ele pega exatamente um pequeno fragmento dessa parábola que diz assim: disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E vem a mensagem, e Emmanuel conclui a mensagem com o seguinte trecho: o mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. É interessante, né? Porque quando a gente faz a atualização da parábola para os nossos dias, né? Isso que o Julião colocou é muito importante. Porque a gente olha para a parábola e às vezes pensa que ela é uma história e não aprende a reconhecer esses elementos da parábola na nossa atualidade, né? E a gente esquece que toda parábola ela tem uma essência que ela é atemporal. Então, quem são os ricos? Quem são os pobres? Existem ricos e pobres na atualidade? Como é que cada um se porta? A mensagem que foi dita, né? A mensagem da lei está disponível para todos. Então, quando a gente olha a nossa sociedade, como é que nós estamos entendendo essas leis divinas que Jesus revela através das parábolas? Em que posição que eu estou? Se eu estou na posição de deter recursos materiais, o que essa parábola tem para me ensinar? Se eu estou na posição de ter dificuldades, o que essa parábola tem para me ensinar? Lembrando que eles tinham Moisés e os profetas. Nós temos Moisés, profetas, Jesus e a maioria da sociedade cristã, e nós temos a doutrina espírita. Então, muito será cobrado, aqui muito foi dado. Nós temos que ter um entendimento maior e uma aplicação ainda maior dessa parábola. A aplicação é importante, né? Você ficar só lendo, e assim, não colocar na prática, né? Não vai resolver. E isso que o Julião nos trouxe, essa capacidade de ver, essa capacidade de ouvir, ela, quando despertada em nós, quando refletida em nós, é de uma riqueza infinita, porque cada circunstância, se uma pessoa me atravessa no trânsito e eu pergunto, o que eu preciso aprender com isso? O que a vida quer me ensinar com isso? Se eu tenho essa percepção, essa sensibilidade, ao invés de reagir a uma pessoa que me diz um desaforo, uma situação adversa na vida que nesse momento me impede de fazer muitas coisas, se eu paro e pergunto, meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? Então, isso vai me fazer um crescimento interior, uma sensibilidade para primeiro ver, primeiro ouvir, buscar o ensinamento e não reagir. Porque é a primeira coisa que a gente faz. E Emmanuel, novamente, né, na obra Dinheiro, publicado pela editora ID, no capítulo Estudando a Riqueza, ele nos dá um conceito diferente de riqueza, um conceito ampliado. Porque ele nos diz que nós temos os usurários da inteligência que se ocultam nas trincheiras da inércia, os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que fecham a porta aos tristes, isolando-se nos oásis de prazer, os felizes da fé que procuram a solidão, os filhos da mocidade que menosprezam a velhice. Então, todos somos ricos em alguma coisa. E todos, se não vigiarmos, desprezaremos alguma coisa.
E as oportunidades são tantas, né? Porque se a gente recordar, a maior estrada de luz e de redenção da humanidade foi construída por um homem pregado numa cruz, que converteu o sofrimento extremo, né, do martírio numa estrada de redenção. Ou seja, quando a gente pensa nas dores, né, nas dificuldades, nas limitações, olha o que Jesus conseguiu construir com uma manjedoura Uma simples diversidade. e com uma cruz. Que não tinha uma pedra para pousar a cabeça. E esse Lázaro da parábola, a adversidade que ele passou e o que ele conquistou com a paciência, com a resignação, que certamente ele já vinha trilhando há muitas encarnações na conquista. E a resignação ela é importante, né? Porque quando a gente não entende que de repente nós estamos numa situação que é o melhor para a gente acaba se colocando numa situação de tormento pela ansiedade, pelo desejo, pela busca. E a gente acaba se prejudicando com relação a isso. Eu me lembro de um caso de Gandhi, que estava andando, não sei se é alegórico ou não, estava andando pelas ruas de Paris, quando foi convidado, e ele olhando as vitrines cheias de coisas, começou a sorrir, né? E o pessoal perguntou, escuta, por que você está rindo? Eu falei, olha a quantidade de coisas que eu não preciso para ser feliz. E essa parábola, ela é de uma beleza, de uma profundidade que ainda não alcançamos. Certamente. Por exemplo, o capítulo fala dos bens terrenos, servir a Deus e a Mamon. E na parábola, o que realmente que Lázaro esperava do rico? Está aqui na parábola, quando ele diz assim, olha, havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlcera, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Então, com relação aos bens materiais, Jesus está dizendo aqui que aquele enfermo, Lázaro, ele se satisfaria apenas e tão somente com as migalhas que caíam da mesa do rico. Nem é a sobra do prato. Percebem a profundidade? Isso já satisfaria Lázaro, com essas migalhas. Isso do ponto de vista material. Mas tem também uma mensagem nessa parábola que fala do aspecto moral, José Luiz. Quando ele fala assim, mas ninguém lhas dava essas migalhas. E os cães deviam lamber as chagas. E aqui entra um aspecto, Saulo, profundo, pedindo a nós que, pelo menos, tenhamos a misericórdia e a compaixão que os animais instintivamente exercem. Esse cão lambia as feridas de Lázaro. Existe uma cultura que os cães conseguem curar feridas lambendo essas feridas. De modo que aqui mostra que aquele cão condoía-se com o sofrimento de Lázaro. É o aspecto que o Carlos chamou ali, o aspecto moral, a riqueza moral que nós precisamos construir em cada um de nós. Veja que extrapola muito a questão até da riqueza. Com isso aqui, Jesus demonstra que nem precisa ser rico, porque migalhas que caem debaixo da mesa, todos temos, por mais limitados do ponto de vista material que sejamos. O excedente, né? Às vezes, como diz a parábola, como a Miri colocou, a senhora que doou umas moedinhas. Aqui não tinha um equipamento chamado gasofilácio, e quando você põe a moedinha fazia muito barulho. Para quê? Para incentivar as pessoas a doar moedas grandes, que a moeda, o valor dela era pelo tamanho. Aquela moedinha que a mulher jogou, nem barulho fez, ninguém ouviu os barulhos daquela moeda, tão pequena que era, né? Só o Cristo, né? Só o Cristo, né? Depois teve que alertar, inclusive, o Judas, que não ouviu. Então é isso, né? Nós temos que doar, mas assim, não é uma doação, ó, eu vou fazer um cheque aqui mensal para doar para casa tal de R$1.000, todo mês vai lá, só débito em conta. Não é bem isso. É você ter o prazer de doar, lembrar do seu semelhante, lembrar que muitas pessoas não têm o que comer em casa hoje, então você pode doar um pacote de arroz. Quando você faz uma compra, o seu carrinho está cheio de compra, lembrar, isso já é importante, né? Desfocar daquilo que eu estou doando para o bem que eu estou proporcionando ao outro. Porque as leis divinas nos ouvem, nos veem, né? Nos veem a todos, de uma forma diferenciada de como nós nos enxergamos e nos ouvimos.
né? Então, ela nos ouve na sensibilidade da nossa intenção, que muitas vezes nós não conseguimos concretizar, mas que já brotou, já está bruxuleante em nós a intenção de algo fazer de bom. E a doação não é o bem material, né? Eu me lembro agora de uma frase do Chico Xavier, que diz o seguinte: eu não conheço, diz o Chico Xavier, nenhuma frase que resume tão bem uma filosofia de vida, conforme aquela dita por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Tá a diferença, né? Muitos disseram, amai-vos uns aos outros, muitos que vieram antes do Cristo. Mas ele completou a frase, botou uma vírgula e como eu os amei. Né? Então ele colocou na prática. Isso que é importante. Zé Luiz, tem um outro aspecto também que a gente deve considerar. Nós fazemos a divisão entre a caridade material e a caridade moral. Mas é bom que saibamos que nós podemos e devemos sempre, vamos dizer assim, embutir na caridade material a caridade moral. É plenamente possível você realizar as duas coisas, porque a caridade moral ela está na maneira como nós praticamos. Você pode praticar um ato doando alguma coisa, uma esmola, por exemplo, e humilhar a pessoa. Então, a maneira como você dá, você embute ali a caridade moral, que é o respeito pelas pessoas, é o amor, é a consideração, é o nivelamento entre nós e aquele que está recebendo. E a oportunidade que Deus deu, né? Porque colocou à porta do rico Lázaro. A gente olhar o que está à nossa porta como oportunidade divina para que a gente conquiste um lugar melhor. Isso. E assim nós encerramos mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Agradecemos a presença de vocês que estiveram conosco nesses momentos muito agradáveis aqui, falando sobre essa parábola. E agradecemos a você que está aí nos assistindo e deixamos o convite para que você possa continuar assistindo os nossos próximos programas.